acostumado a ficar constantemente com a máscara, eu até acabo de me esquecer de tirar a minha. Mas é a situação que nós nos encontramos hoje. E, apesar disso tudo, louvamos e agradecemos a Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a vida. E isso aqui tem um propósito. O propósito de mostrar que essa terra vai acabar, da forma com que nós conhecemos. E Ele vai restaurar todas as coisas. Bom dia e bom sábado a todos que estão acompanhando pela internet, nosso canal do YouTube. Meus queridos amigos e familiares que eu convidei, que prazer tê-los aqui conosco, nossa comunidade da Vila Olímpia. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu sou ancião aqui na comunidade da Vila Olímpia. E quando eu recebi o convite do pastor Delmiro, eu me senti privilegiado. Eu já tinha sido convidado para passar a lição do nosso Desvendando a Bíblia, pelo nosso querido Fábio, com o tema santuário, porque ele disse para mim: Guilherme, você já pregou, inclusive, no momento de mordomia sobre santuário. Seria uma lição muito legal de você pregar aqui para a nossa comunidade, do Desvendando. E quando o pastor me chamou, o mesmo tema me veio à mente. E, por isso, eu escolhi o tema santuário para a mensagem desta manhã. Um tema focado, não como aliança, como foi pela manhã no Desvendando a Bíblia, mas focado também em mordomia e em outros fundamentos teológicos que nós aqui, adventistas, também estudamos. Da forma com que estamos aqui, os presentes e aqueles que estão online, vamos agora fechar os nossos olhos e pedir que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, habitando aqui nesse santuário, para que possamos compreender a mensagem que Ele tem a passar para cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus, amorável Pai que está nos altos céus, estamos aqui na sua casa hoje para honrar e glorificar o teu santo nome. A situação adiante de nós nos é desconhecida e estranha. É um momento atípico de toda a história. É os momentos das dores do mundo para a volta de Cristo, a sua volta, para nos levar ao lar eterno. Que possamos compreender, ó Pai, que temos uma mensagem a passar, que temos que usar, ó Pai, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, para ensinar e levar pessoas ao Senhor. A mensagem de hoje, ó Pai, que ela possa calar forte no coração de cada um aqui, e que cada um seja movido, ó Pai, a trabalhar fortemente para espalhar a mensagem do advento a toda língua e toda nação. Esse é o nosso pedido. Esse é o nosso agradecimento. Eu peço agora que esteja com esse pregador, para que não fale ele, mas o Senhor fale por ele. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, o tema dessa manhã é Eu sou o santuário. E aqueles que já acompanharam a série nas nossas manhãs de culto, no momento de dízimos e ofertas, já estão um pouco acostumados com a mensagem desse tema, com foco em mordomia. O que é mordomia? Bem, o manual do mordomo que eu desenvolvi para essa comunidade nas mensagens de mordomia pelos dízimos e ofertas, ele tem um princípio muito básico, que é o princípio do que seria o mordomo. Lá em Mateus 20, 25 e 27, Cristo ensina aos seus discípulos o princípio da mordomia. Vamos lá? Jesus o chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olha Cristo fazendo um convite para nós sermos diferentes em uma sociedade que prega que você tem que ser empoderado, que você tem que exercer influência sobre os demais, sobre domínio. Deus aqui em Cristo ensina que nós temos que ser contrários à mensagem desta época.
pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Um servo. Quem quer ser importante, tem que servir. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. É uma mensagem que vai na contramão do que nós testemunhamos no nosso dia a dia, nas brigas das nossas mídias, nos conflitos políticos que temos testemunhado recentemente em nosso país e ao redor do mundo. Cristo nos chama para ser servos, mordomos. Porque a palavra servo ela é um pouco pesada também aqui no contexto de hoje, né? Então, sermos mordomos, cuidadores, zelosos, que amam servir. Como Deus ama servir. Porque Deus, em Cristo, foi servo. Ele foi servo de, inclusive, se entregando à morte. É o que o texto bíblico diz. E também aprendemos isso quando vamos em Gênesis 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A Bíblia começa em Gênesis mostrando o primeiro grande serviço, o poder, a glória de Deus ao criar céus e terra. Pela palavra do Senhor foram formados os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmos 33, 6. Em João 1, 1 a 3, no princípio, esse verso muito conhecido e um dos que eu mais gosto da Bíblia. João 1, 1 a 3, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi um trabalho esplêndido de Deus. Mostrando que Ele veio a serviço de toda a criação dEle. Para que essa criação, posteriormente, refletisse a sua imagem, a sua semelhança. E esse mesmo zelo por servir que Ele tem. Por isso, dando sequência, também mostrando como Deus é servidor de todas as criaturas, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. E esse manual de mordomia que eu desenvolvi aqui nos momentos de dízimos e ofertas, ele traz a tese de que Deus, nos princípios metafísicos, porque eu também estudei engenharia, eu gosto bastante desse tema, ele mostrou como nós devemos servir a Ele e a outros. Como assim, Guilherme? Bem, na ciência, e a teoria da relatividade diz isso, tudo que foi criado, eles estão baseados em 3 grandes esferas, tempo, espaço e matéria. Eu estou mostrando aqui nesse slide a relação matéria-energia e tempo-espaço. E Deus se relaciona com as suas criaturas, os seres criados, mediante a esses 2 pilares metafísicos da nossa existência. E nós nos relacionamos com esses 2 pilares através de amor e obediência, que é justiça. Amor, pilar, graça, gratidão, justiça, pilar, lei, obediência. E tudo que é mordomia, seja dízimos e ofertas e outros itens que agora mesmo nós vamos acompanhar, se resumem a esses 2 pilares, amor e justiça. Deus pede a nós, e nós obedecemos, e caminhamos uma segunda milha com Ele, quando nós refletimos a esse Deus a gratidão por tudo que Ele já fez. Primeiro obedecemos, e também depois refletimos a graça, a gratidão por Ele. Como fazemos isso nos 3 pilares, matéria, tempo e espaço? Como Deus escolheu ser servido, já que Ele sempre serve, e na matéria, o texto bíblico diz que Deus
tudo criou, e tudo é dele, tem um outro texto que diz que tudo é dele, como ele escolheu ser servido na matéria? Bem, se você for em textos bíblicos, você vai saber que Deus escolheu ser servido, ser adorado, ser glorificado na matéria por aquilo que ele pede, que é 10%, que são os nossos dízimos. E como nós demonstramos amor, o segundo passo, gratidão pela graça desse Deus, através das nossas ofertas. Entendendo esse conceito de mordomia, na parte da matéria, você entende o porquê que eu utilizei ele aqui nos momentos da nossa adoração por dízimos e ofertas. Mas Deus também escolheu, no pilar tempo, uma forma dele ser servido, adorado, glorificado. E ele escolheu um pedaço do tempo para que o homem separasse para Deus. Isso está em Êxodo 28, que é: lembra-te do dia de sábado. O sábado é o nosso servir e adorar a Deus pela obediência. Mas, não só no sábado, né? Alguns amigos meus cristãos que devem estar acompanhando também aqui, eu mando um abraço carinhoso para o John e família. Deus também pode ser adorado, amado, servido todos os outros dias. Essa é a nossa gratidão a Deus. Esse é o nosso a mais. Ok, Guilherme, já entendemos então os pilares da mordomia no tempo, na matéria, mas o que é o espaço? Eu não consigo enxergar como Deus escolhe ser servido no espaço. Sabe o que é o espaço, meus queridos? Você já ouviu aquele jargão? Olha, você é muito espaçoso. Você está ocupando o meu espaço. Eu espero que com esses dois argumentos você já tenha entendido que o espaço, meus queridos, sou eu e você. E vocês que estão nos assistindo. Qual é o objetivo de servir a Deus no espaço? Isso está lá em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O objetivo de servir a Deus nesse espaço é buscar Ele em primeiro lugar. Entendeu o conceito? Dízimos, as primícias, os 10% daquilo que Deus já te deu, você devolve a Ele como adoração. No tempo, Deus escolheu um período de tempo específico e falou: esse tempo é meu, ele não é seu. E nesse período de tempo você vai me adorar e você vai me servir. No espaço que é você, quando você faz essas duas coisas, você está mostrando para mim que você me busca em primeiro lugar e que é o meu reino que você busca em primeiro lugar. Você entendeu a relação do espaço com as outras duas esferas? Quem está aqui entendeu a relação importante do espaço com as duas outras esferas, tempo e matéria? Porque é aqui que ela faz a ação ocorrer. É aqui nesse espaço que a ação ocorre. Como? Isso está em Deuteronômio 6:5 e Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o quê? O coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Cristo, pregando sobre isso para aqueles que perguntavam qual mandamento era maior, né? Ele também falou o mesmo texto de Deuteronômio em Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você está entendendo a importância da adoração no espaço que sou eu e você? Ok, já sabemos o objetivo de servir a Deus neste espaço e como nós fazemos isto, mas que amando Ele, onde acontece isto? Onde acontece esse serviço, esse amor?
essa busca. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que vai dar a introdução para o nosso tema desse sermão, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por isso, o tema dessa manhã é Eu Sou o Santuário. E o Eu Sou o Santuário, ele tem esse título exatamente para ser ambíguo. Eu sou. Quem sabe desse texto em Êxodo, sabe o seu significado. O Eu Sou é Deus, é Cristo. Ele é o santuário. E eu, você, nós somos o santuário. Eu sou o santuário também. Isso está claro em textos como João 2, 19, onde Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando, olha, eu sou o tabernáculo. E além disso, tem um outro texto que a gente vai usar mais adiante, mostrando que ele é o tabernáculo também. E quem estudou a lição do Desvendando esta manhã, também sabe que ele é o tabernáculo que habita entre nós. Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Que responsabilidade! Saber que eu, você, nós somos o templo do Espírito Santo para a morada do seu Espírito e dele, para ele. Mas o bacana é que essa responsabilidade, ele nos ensina como exercer ela. Ele nos dá o exemplo. Isso está lá em Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele veio aqui para dar o exemplo, mostrar, olha, você me adora no espaço desta forma, porque eu também sou santuário. E se você quer aprender a ser santuário, aprenda com o santuário que eu sou. Porque eu sei como você se sente. Eu me compadeço de você, eu sei as tentações que você passa. Eu vivi elas. É isso que o texto aqui de Hebreus diz. Então, o que cabe a nós? Em 1 Pedro 2,5 está descrito: vós também, como pedras vivas, olha que texto forte, nós somos pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o engraçado dessa palavra sacerdócio santo, isso demonstra. Deus escolheu nesses 3 pilares, matéria, tempo e espaço, como ele será adorado, porque nesses objetos, nessas coisas criadas e nessas criaturas, Deus santificou. Ele separou, ele santifica os dízimos, ele santificou o sábado e ele nos santifica. Sacerdócio santo, sede santos como santo é o seu Deus. Quando Deus separa, santifica, é algo que nós devemos prestar bastante atenção. Ok, agora vamos adentrar um pouco mais ao conceito de santuário, para a gente entender esse aspecto de como servir, como demonstrar o amor a Deus sendo santuário. Antes eu vou entrar num prelúdio de santuário em Êxodo 3, mas antes até de Êxodo 3, só para uma reflexão, o santuário, alguns estudiosos já veem reflexo dele desde o Éden. O Éden, quando Deus planta um jardim, existia vários conceitos de adoração no santuário. O conceito da matéria estava lá. Como assim, Guilherme? Como existia adoração na matéria separada para Deus no Éden?
Lembra do texto? De todo fruto e árvore será para o seu mantimento. Mas da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal, essa não é sua, essa é minha. Olha um conceito de dízimo forte, adoração a Deus na matéria, lá no Éden. Bem, e na criação, Adão e Eva também aprendeu sobre a santificação e o serviço a Deus no templo, porque ele santificou o sétimo dia logo depois de toda a criação ter terminado. Então você está entendendo que lá no Éden já existia um conceito santuário gerado, criado, para que Deus tivesse relacionamento, adoração com Adão e Eva. A única questão que não existia lá era o pecado. Era questão de redenção, porque o homem era perfeito, era a imagem e semelhança de Deus. Mas aí veio assim o pecado. E o que o pecado trouxe? Confusão, dor, morte. Caim, no começo da sua caminhada, após Deus ter aceitado a adoração de Abel e não a dele, Deus vira para ele: Caim, por que caíste o seu semblante? O pecado jaz à porta e quer te dominar. Aí começou um problema com o santuário, que era a imagem e semelhança de Deus antes. Quando Caim veio, já fala o texto bíblico que ele viu a semelhança dos seus pais, já não era a semelhança de Deus, e agora aqui temos o motivo, porque o pecado tenta dominar. Mas também a solução foi dada para Adão e Eva logo no começo. Um altar erguido, com o sacrifício do cordeiro. Olha, o santuário foi corrompido. O santuário onde habita o Espírito Santo no homem foi corrompido. Mas temos uma forma de restaurá-lo. Como? O cordeiro. Adão e Eva, o cordeiro vai restaurar vocês. E aí a gente sabe todas as promessas que Deus fez, inclusive aqueles que estudaram a mensagem do nosso estudo, que é a promessa, a aliança de Deus, sabe muito bem sobre esse primeiro santuário. E depois, continuamente, reflexos do santuário foram acontecendo na vida dos patriarcas. Aonde Abraão ia, ele erguia um altar para fazer sacrifícios, mostrava que ele adorava a Deus na matéria, e no tempo, que a todo tempo ele adorava a Deus. Ou seja, ele mostrava que naquele espaço, que ele era o santuário para a habitação do Espírito Santo, ele buscava a Deus em primeiro lugar. Agora vamos ao prelúdio de Êxodo 3, que depois de todo esse tempo, Israel foi feito de escravo no Egito, e estava sofrendo por mais de 400 anos, e Deus, através da sarça ardente, passa para Moisés orientações do que ele ia fazer. Um prelúdio do santuário. Deus afirmou lá em Êxodo 3:12, eu estarei com você, e esta é a prova que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Êxodo 3:18, as autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito, e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Êxodo 3, 21, 22, e farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objeto de prata e ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Olha que magnífico já Deus falando, eu vou libertar vocês, vocês vão me adorar nesse monte, vocês vão prestar um culto, vocês vão levar sacrifícios. Olha só a mensagem de como funciona já o santuário. E uma coisa, vocês não sairão vazios. Eu vou derramar bênção sobre vocês. Eu vou derramar bênção sobre vocês. Ouro, prata, vestes, nada vai te faltar. E olha que você era escravo. Então, um resumo é este. Ou seja, o prelúdio do santuário nos leva a crer que o santuário trata sobre libertação do pecado.
restauração. Trata de prestar culto a Deus. Um culto racional, lembra o texto que a gente leu no começo? Um culto racional, mente. Oferecer sacrifícios. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante o que eu quero dizer quando eu falo mente, corpo, tá? A gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto. E o principal de não sair vazios. A gente não sai vazio quando a gente vai ao santuário. Mas a gente também não aparece lá de mãos vazias. Está escrito também que todo aquele que comparecer a Deus tem que levar a sua oferta. Ninguém comparece de mãos vazias. Primeiro porque Deus já o abençoou antes de você chegar lá no santuário. Esse é o conceito. Ele está falando que vocês vão sair aqui do seu cativeiro, do pecado, que é o egípcio. Os egípcios eram o significado do pecado para eles. Opressores. Deus vai libertar primeiro. Não é assim que começa os 10 mandamentos? Eu sou o seu Deus que libertou vocês do Egito, do cativeiro do Egito? É assim que começa. E o bacana é, a construção do tabernáculo é um chamamento para toda a nação de Israel, que depois de liberta do Egito, depois de receber as bênçãos, quando estavam ao pé lá do monte, Deus falou para eles em Êxodo 25, versículo 8. Um dos versículos principais para esse sermão. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Estudado, inclusive, hoje de manhã, no nosso grupo de Desvendando. O princípio do santuário é, Deus é altíssimo. Ninguém consegue chegar a Deus. Ele é quase inacessível. Não. Aqui, em Êxodo 25, 8 diz, me farão um santuário e eu habitarei no meio de vocês. A proposta de Deus é habitar. Um conceito de Emanuel, Deus conosco. E depois a gente vai entender que esse santuário não depende apenas de paredes, teto. Esse santuário é um pouquinho mais abrangente. Esse tabernáculo é uma pessoa viva. É a pessoa de Cristo e nós. Sabendo disso, se você olhar o santuário, a forma com que ele é construído, constituído, ele tem um átrio externo, chamado pátio externo, e aí tem o tabernáculo com 2 secções, o santo e o santíssimo. E a forma com que ele é construído parece um corpo humano mesmo. Ele tem colunas. Essas colunas são cobertas primeiro por pele de animais, uma pele, e logo depois outros tecidos nobres, praticamente mostrando também no sacerdote, né, nas ornamentações, nas vestes sacerdotais, que o templo também era algo vivo. O tabernáculo era algo vivo, colunas, pele e tudo mais. Por isso, nesse estudo de mordomia também a gente vai entrar um pouco na filosofia da importância de cada item, cada seção desse santuário, nesse tabernáculo que somos nós. Lá nós vamos encontrar corpo, as informações que nós necessitamos para nós servirmos a Deus no nosso corpo, no nosso aspecto santuário corpo, no nosso aspecto santuário mente e nosso aspecto do santuário espírito. Corpo, mente, espírito. E ele reflete o corpo no pátio externo, que é o átrio, a mente. A gente consegue ter conceitos da mente no santo e o espírito, que é o santíssimo. Legal? Vamos agora aprender um pouquinho mais sobre a primeira seção, o pátio externo. Guilherme, como assim o pátio externo era o nosso corpo? Se você percebeu, o acesso aos demais tinha que passar pelo átrio, pelo pátio externo. O acesso ao santo e ao santíssimo. Então o corpo é aquele que tem o contato com toda a nação de Israel ao redor.
Olha só que interessante. No corpo, nós temos o contato com todos aqueles que nos rodeiam. Ele tem uma importância. Tinha 2 objetos no átrio externo, no pátio externo. É a bacia de bronze e o altar do holocausto. A bacia de bronze onde colocava água e o sacerdote se purificava a todo momento. Então, nós temos uma ideia da necessidade do corpo de ser purificado. E aqui a gente tem, na bacia de bronze, onde ficava a água, alguns vislumbres das importâncias da nossa purificação do pecado. E da demonstração, à vista de todos, dessa purificação. Aqui dá para a gente ter um pouco do conceito, inclusive, de batismo. A morte, a purificação, a morte pelo altar do holocausto, porque era no altar do holocausto onde era feito o sacrifício para a expiação dos pecados dos israelitas. Era lá que o israelita morria, junto com o cordeiro, tendo um substituto no cordeiro, que é graça, Cristo Jesus morrendo no lugar. Mas também é um sinal de obediência. Porque no corpo, nós vamos perceber em cima de tudo isso, que o altar do holocausto, ele tem uma simbologia de testemunho. E depois eu vou adentrar na teologia da salvação, que são 4 pilares que na Igreja Adventista nós acreditamos que nós somos salvos. Primeiro, nós só somos salvos pela graça, tá bom? Mas tem 4 pilares que também refletem a questão da salvação. Mas a fonte sempre é a graça. Mas na questão do testemunho, o testemunho reflete obra. Porque diariamente os israelitas levavam lá os seus sacrifícios da manhã, da tarde, e o sacrifício que era feito todos os dias. Todos os dias. Mostrando que a necessidade de intercessão de Cristo Jesus, da morte do Cordeiro por nós diariamente, derramamento de sangue, que só pelo Cordeiro traz salvação. Mas é uma questão de testemunho. Quando a gente vislumbra o corpo, a gente sabe que o nosso corpo ele tem 5 entradas, se a gente for falar na parte de TI, que eu tenho o meu amigo Rogério, especialista de TI aqui. O corpo humano ele tem 5 entradas. São 5 sentidos. O olho, a visão, o olfato, o paladar, o tato, o olfato, a audição, desculpa. E são esses 5 que o inimigo tenta utilizar para nos corromper. E sabe o que era servido no santuário? O sacrifício que era levado? Eram animais puros ou impuros? Puros ou impuros? Eram animais puros. Já demonstrando indiretamente que a alimentação é importante. Temos um exemplo de 2 filhos de Arão que foram levar o fogo estranho, porque eles tinham bebido. Eles estavam embriagados quando eles foram oficiar a cerimônia do sacerdote, do santuário, como sacerdotes. E eles embriagados, levaram para dentro. Olha só, eles estavam fora, eles se embriagaram antes de fazer o ofício deles como sacerdotes. Aí nessa figura a gente tem que entender que nós podemos estar com eles quando nós agimos mal para com o nosso corpo, e o que nós fazemos com o nosso corpo pode corromper a parte interna do tabernáculo, que depois a gente vai entrar um pouco mais adiante. Mas eles foram levar o fogo estranho e Deus os consumiu. E depois, logo em seguida, sai uma orientação, que o sacerdote, ele não tem que se ater à bebida forte. Tudo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente come, o que a gente toca, o que a gente fala, tudo isso é testemunho. Testemunho. Por isso que nós somos sacrifícios vivos, porque isso é muito difícil. Não é fácil. Para Adão e Eva, antes do pecado, era natural
era simples, não existia dificuldade em fazer o bem. Depois de comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, aí sim Caim já começou a sofrer. E Deus falando, Caim, o pecado quer te dominar. Aí é a questão do sacrifício, porque é difícil, não é fácil, controlar o corpo e os seus desejos. O pecado quer nos dominar. Por isso que é sacrifício vivo. E na Bíblia fala que aqueles que não amam a sua vida, aqueles vão viver. Aqueles que amam a sua vida demais, esses vão perdê-la. E aqueles que não têm problema com isso, se sacrificam, esses vão viver. É um texto que tem tudo a ver com a questão do nosso corpo, do sacrifício diário, na alimentação, nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós assistimos, no que ingerimos. Tudo isso, você está entendendo a importância desse altar? Esse é o primeiro altar, o altar do holocausto. O altar que nós erguemos ele para testemunhar de Deus e adorar através das nossas obras. Porque é através dessas obras visíveis a todos aqueles ao nosso redor que nós seremos julgados por Deus. É o que está escrito. Ok, Guilherme, já entendi. O corpo, é no corpo que eu testemunho, é no corpo que eu adoro a Deus e reflito a imagem dele de boas obras. Isso. Agora vamos para o outro compartimento. O lugar santo, a mente. Em lugar santo, a mente, nós temos a mesa dos pães. Ok, Guilherme, se o santo é a mente, o que seria a mesa de pães? Vamos lá para Mateus 4:4, aqueles que estiverem com a sua Bíblia, podem abri-la, e aqueles que estiverem com ela nos seus aplicativos, podem acessá-la. E aqueles que estiverem aqui presencialmente também podem acompanhar. Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cristo falou que o pão dele é fazer a vontade do Pai. Se você quer aprender de Deus, aprenda com a palavra dele, aqueles que o buscam. O alimento é a palavra de Deus. E o candelabro? Idem. Vamos lá para Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, esse aqui é conhecidíssimo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Para o meu caminho, desculpa. Você está entendendo que na mente, o que é importante nós levarmos a ela é a palavra de Deus? Esse é o alimento que, quando nós vamos no santo, tiramos, que é a palavra de Deus que tem que estar sempre levada à nossa mente. Temos que servir a Deus na mente, aprendendo a sua palavra. Tem mais um objeto que eu não coloquei aqui nos slides. Mas quando Davi estava fugindo de Saul, e ele foi ao tabernáculo, lá ele encontrou os pães da mesa de propiação, e lá ele encontrou o alimento. Então, ou seja, quando você busca o santuário, e algumas pessoas que quando se tornam santuários, vão ter a mesma importância de alimentar o pobre, de ajudar o pobre. Olha que legal, esse contexto, essa metáfora que a gente consegue tirar. Ele também encontrou no tabernáculo a espada de Golias. E o pastor Delmiro, na semana passada, pregou sobre as vestes da justiça. Não é verdade? Ele pregou sobre as vestes, a roupa, a armadura. E a espada era a palavra de Deus. A espada de Golias que Davi se encontrou lá para se defender, também pode ser uma metáfora para a palavra de Deus. Agora, o segundo altar. O primeiro altar que fica no átrio externo, que representa o nosso corpo, é o altar do holocausto, onde nós levamos os nossos sacrifícios, o nosso testemunho, a demonstração de boas obras. Agora aqui, dentro da mente, que é o santo, também tem um altar erguido, um altar de ouro, que é o altar de incenso. Guilherme, que altar é esse? Qual a importância dele?
Esse aqui não precisa nem buscar o texto, já vem logo à mente e o conhecimento. O incenso nada mais que representa as orações dos santos, que sobem com um aroma suave a Deus. Fé. O altar de incenso, na mente, representado com a oração, ele é o altar da fé. Um caráter de Abraão, que todo lugar que ia, erguia um altar. Adorava a Deus, orava a Deus. E foi tido como o pai da fé. A sua mente estava cheia da palavra de Deus. Ele caminhava com Deus. A fé não faltava a este homem. Já percebemos que temos 2 altares aqui. Mais uma vez, o altar do holocausto, representando obras, o altar de incenso, representando a fé. Mas vamos dar sequência, porque temos o último compartimento, e esse compartimento é o lugar santíssimo. O Espírito. Nessa trindade do nosso ser, que eu e você somos o santuário, ou esse terceiro pilar, Espírito. Ele é representado pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Guilherme, mas o que é a Arca da Aliança? Se você depois for em Apocalipse, em outros textos, Isaías, você vai perceber que a Arca da Aliança, ela representa o trono de Deus. Porque é lá que os 2 querubins ficam. Era lá que Lúcifer ficava. Quando ele servia a Deus. Os 2 querubins do altar da propiciação. E o que tinha lá? Tinha as tábuas da lei, o vaso com o maná e o cajado de Arão. O que está no seu Santíssimo? Se faltar qualquer um desses 3 itens no seu espírito, o seu altar da graça, que é a Arca da Aliança, dentro do seu santuário vai estar incompleto. E esse incompleto vai atrapalhar todos os demais compartimentos. Porque esse aqui é a representação do trono de Deus no nosso coração, na nossa mente. A tábua da lei, a representação da moralidade. E nós estudamos que na nova aliança, Deus tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne e colocou as leis dele dentro do nosso coração. Não matarás, não adulterarás, todos os outros demais que todos aqui conhecem muito bem. O ser moral, que C.S. Lewis só se converteu do seu ateísmo quando ele conheceu o Deus da moralidade. E muitos vão conhecer a Deus se dentro do seu Santíssimo, no seu espírito, você tiver no seu altar, na Arca da Aliança, no altar da graça, a moralidade dentro dele. O vaso com maná. Quem é o pão? Quem é o pão na Bíblia? Que deu a carne por cada um de nós. Cristo Jesus. Sem esse maná, nós não temos nada. Porque na mente, no santo, nós sabemos que o pão que está lá, ele é a palavra de Deus. Mas o maná é a palavra viva. O maná é a palavra viva. Ele é o próprio Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Sustento. Israel ficou no deserto por anos, recebendo maná do céu. Não era um pão feito por mãos humanas, sem fermento, nada disso, não. Era o pão que vem do céu.
para mostrar que o sustento vem de Deus. Ele é o próprio sustento. Ele é o pão. Se você tira esse pão, assim como ele usa uma figura de linguagem que ele é a água, que é aquele que bebe da água que ele dá, nunca mais tem sede, esse pão, se você comer dele, você não tem mais fome. Mas não tem como trocar por outro pão. Ok? Deu para entender um pouquinho a metáfora? O cajado de Arão. Em Apocalipse nós aprendemos que todo ser adora a Deus como Criador. E o cajado de Arão, ele tem um significado duplo. Ele tem um significado de criação e redenção. Afinal de contas, ele fala da hereditariedade do sacerdócio. E quem é o sacerdote eterno, senão Cristo Jesus também? Quem é o sacerdote eterno, senão Cristo Jesus? Sumo sacerdote que está nos céus a interceder por cada um de nós. Pela criação, e agora, depois do pecado, pela redenção. Chegamos aqui agora, no Espírito, no Santíssimo, que tem relação com o nosso Espírito, no último e mais importante altar. Se esse altar é corrompido, todos os demais caem. Na verdade, os 3 altares têm que estar erguidos e acesos. Vamos recapitular eles? O eu sou o santuário, que Cristo nos ensinou, e didaticamente nos ensinou aqui na palavra. Ele depende de 3 pilares e o que os une. O pilar do Espírito, que é a arca da aliança, que eu chamo de o altar da graça. É de onde vem a fonte da salvação, o pão, o Criador, o Redentor. Sem a arca da aliança, que é a fonte de salvação, nada é possível. É onde desceu o Shekinah, depois de no dia do juízo, para a purificação, para a salvação daqueles que se arrependeram durante todo o ano que tinha passado dos seus pecados e entregaram seus sacrifícios dia a dia. Se não acontecesse no Santíssimo o descer do Shekinah, a graça, nada do que foi feito durante um ano de serviços. Porque o sacerdote fazia o serviço no átrio e também levava no santo, todos os dias. Tudo que tinha sido feito, se não descesse o Shekinah, no Santíssimo, representação da graça, nada disso era suficiente. Se o Espírito de Deus não habitar no seu altar da graça, no seu espírito, você pode ter a mente com a palavra, você pode ter os sacrifícios feitos todos os dias, mas se na graça você não o tem, no altar da graça, se você não acredita Ele como seu Criador, se você não tem Ele como provedor da sua vida, que é o maná, se você não guarda a moralidade que Ele ensina, nada disso é bastante. Você está rejeitando a Ele. Mas também o altar da mente, que é o altar da fé, o altar do incenso, as nossas orações, a nossa fé. E o corpo, que é o altar das obras, o testemunho, o altar do holocausto. Mas sabe o que é mais engraçado? O que une os 3 altares? É a aliança, é o sangue de Cristo Jesus, é o sangue do Cordeiro. Porque desde o começo, no ato externo, ao sacrificar o Cordeiro, o sangue ser derramado, ele era aspergido no santuário. Ele conectava o átrio com o santo e o santíssimo. Sem o sangue de Cristo, também não é possível ser salvo. A Bíblia já fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E João fala que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é aquele que tira o pecado do mundo. Um resumo de tudo isso está em Efésios 2:8. E a gente já está chegando perto da nossa conclusão. E está lá escrito, porque pela graça sois salvos. A fonte da salvação é a graça. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus.
Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 9 e 10. E a continuidade lá em Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sangue de Cristo uniu tudo. E concluindo, Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Olha que legal. Falar que você é o santuário não ficou mais claro agora? Você é um edifício para a habitação do Espírito Santo. Só que você tem que estar sobre a pedra fundamental, a pedra de esquina, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Meus queridos, Ele é o santuário. O eu sou, o grande eu sou, Deus, Cristo Jesus, Ele é o santuário. E eu e você, quando temos Ele, a pedra de esquina, e somos edificados nele, também nos tornamos o santuário, somos restaurados como santuário. Porque sempre fomos criados para a habitação do Espírito Santo. Você já examinou a sua alma hoje? O seu corpo, a sua mente e o seu espírito? Como estão os 3 altares? Esses 3 estão acesos e servindo a Deus? O altar do holocausto, você tem feito sacrifícios ou está difícil? Como Paulo fala, difícil, o corpo da morte. Maldito corpo desta morte. Com Ele é possível, porque Ele deu a própria vida por você. Confia nele e o sacrifício vai vir fácil. Ele nos transforma para boas obras. E assim, o altar do holocausto é aceso das boas obras, a manifestação. Como está a sua fé hoje? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem conversado com Deus, acendendo o altar do incenso para Ele, que sobe de forma suave? E como está o seu espírito? Você tem tido sempre o contato com a lei de Deus, sabendo que Ele é o seu mantenedor, o provedor, o seu maná, e que você vem dEle, é dEle, pela criação e redenção? Você tem acessado a fonte da graça? São esses 3 altares. E tudo isso só é possível por questão do sangue de Cristo. Você crê no sangue de Cristo que tem poder para trazer você próximo dEle? Eu sei de uma coisa. Deus abençoou eu e a minha esposa com um pequeno santuáriozinho. Um tabernáculo chamado Lara. Essa é a pequena. E as suas multifacetas. Qual que é o nosso trabalho, meus queridos? O nosso trabalho, como mordomos de Deus, é servir a Deus em todas essas esferas citadas de matéria, tempo e espaço. Os pilares da salvação, erguendo os altares das boas obras, da fé e da graça, com um elo no sangue de Cristo. Desta forma, nós, como tabernáculos que estávamos antes, sujos, desgastados, corrompidos, vamos ser restaurados à imagem do tabernáculo perfeito que é Cristo Jesus. Só um tabernáculo restaurado pode ensinar outro tabernáculo também. Primeiro Cristo ensinava os seus discípulos a serem tabernáculos e santuários. E depois ele falava, ide, pregai. Ensine outras pessoas a serem discípulos, a serem tabernáculos vivos.
E essa é a minha missão agora, minha e da minha esposa Mari. Ensinar a Lara que ela necessita de erguer os 3 altares e do sangue de Cristo. Dessa forma, ela vai ser um tabernáculo vivo para a salvação de outras pessoas, para levar outras pessoas à salvação em Cristo Jesus. Dessa forma, nós concluímos o sermão de hoje. E eu espero que você examine muito bem esse seu tabernáculo, o seu santuário. Que Deus possa abençoá-lo, guardar a sua casa, guardar o seu tabernáculo, o seu santuário. Porque Ele é o santuário e você, nós somos o santuário. Da forma com que nós estamos, vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por todo este ensino no tabernáculo para que nós pudéssemos restaurar o nosso. Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus, amorável Pai que está nos altos céus, queremos te agradecer, ó Pai, porque aprendemos de Ti, que é o santuário perfeito, o sumo sacerdote, o cordeiro, aquele que derrama o sangue para perdão dos pecados, aquele que nos dá o dom da fé e é a fonte da graça. Que em contato contigo, ó Pai, o santuário vivo, possamos também sermos um santuário vivo, acendendo os 3 altares para a honra e glória do teu santo nome. O altar do holocausto pelas nossas boas obras, o altar da fé, erguendo as nossas orações ao Senhor, que é o dom que o Senhor nos dá. E o altar da graça, que é aceitar o Senhor como nosso provedor, redentor, criador, aquele que colocou a sua moralidade dentro de nós. E aceitar o sangue de Cristo, porque é Ele que conecta tudo isso e nos faz a chegar perto de Ti. Ensina-nos, ó Pai, diariamente. É uma caminhada difícil. O inimigo tenta colocar outros altares corrompidos, tenta nos corromper o nosso corpo, a nossa mente, nos afastar do altar da graça, substituir ele por outros altares, que esses altares possam ser derribados, destruídos, e o seu único altar, ó Pai, ser erguido. Seja com cada um aqui, ó Pai, que nos assistiu e esteve aqui presente também. Abençoa o lar de cada um aqui também. E nos acompanha no restante desse sábado e da semana que em breve vai iniciar. Isso te pedimos e já agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. E só para concluir, deixar uma mensagem, um texto, Apocalipse 21:3, para mostrar como isso tudo vai acabar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nós estaremos com o tabernáculo, o eu sou, por toda a eternidade nos céus. Essa é a nossa maior esperança. É nisso que vivemos. Que Deus os acompanhe e os abençoe. Fiquem com Deus. Amém.